como nossos olhos viram tudo o que aconteceu na nossa vida desde o momento que a gente está lá dentro do útero da nossa mãe, porque sim, dentro do útero a gente já enxerga, aqui fora também. E o meu corpo passou por tudo isso. Então, o meu corpo, ele tem uma memória individual e uma resposta individual, embora ele esteja submetido ao meu cérebro. Ah, Regiane, que complicado. Eu sei que é um pouco complicado. É algo que a gente vai entendendo à medida que a gente vai sentindo. Isso é muito mais sobre o sentir do que só que sobre a mente. A gente acha que o tempo todo é só a mente que está no controle. Mas o que realmente, gente, está guiando a nossa vida é o nosso corpo. Porque sem o corpo, a mente não existe. A gente pode ver os filmes, né, que colocam lá a cabeça de alguém ou o cérebro de alguém dentro de uma redoma que não tem corpo. Isso eu acho que talvez seja um desejo aí, né, inconsciente de algum movimento. Por quê? Porque a parte sensorial do nosso corpo é quem comanda a nossa vida. Porque é o corpo que sente fome, é o corpo que desmaia, é o corpo que sente medo, embora o nosso cérebro também esteja todo aqui nesse movimento. Mas você consegue entender? Sabedoria corporal é além daquilo que a gente pode explicar. Então, está interligado e a gente entender cada parte. Lembra do quebra-cabeça? Cada partezinha nossa compõe esse grande quebra-cabeça. E aí a gente entende que não é só a mente que está no controle, mas principalmente a minha resposta corporal. E isso a gente estuda muito no conhecimento do trauma, o Dr. Peter Levine, aquele livro do O Corpo Deixa, O Corpo Guarda as Marcas, porque a gente vai entendendo esse movimento. E aí a gente vai acessando esses lugares e vai entendendo a importância desse movimento. A importância de se perceber nesse corpo que eu tenho agora, nesse movimento de quanto, quando a gente fala para você, ame o seu corpo de agora. Porque esse corpo de agora é o mesmo corpinho que se fez lá dentro do útero da sua mãe, não mudou. Ah, Regiane, mas as células morrem há não sei quantos dias, cada tantos dias renova. Mudou, amor, não mudou. Essa é uma renovação biológica, mas a mesma pele, essa pele aqui, é a mesma pele que sentiu tudo que você sentiu desde o dia da sua concepção. Por quê? Porque nós somos seres do sentir. E a partir disso, vão se criando depois, né? E é tão interessante isso, gente, porque primeiro se forma o coração, para depois formar o sistema nervoso, né? Vocês sabem disso. Então, primeiro é o sentir, primeiro é a percepção, para depois vir a cognição, para depois vir o mental. E a gente muitas vezes fica muito presa nesse lugar, dessa mente, e a gente traz, como eu disse para vocês, a gente precisa olhar para isso. Eu preciso olhar para o quanto que o meu cérebro, e a gente entende que o cérebro faz essa parte essencial do nosso corpo, também disparou uma bioquímica o tempo todo que fez esse meu corpo associar e aprender que a comida é algo que alivia a minha culpa. Só que se eu não sei de onde vem essa culpa e não trabalho isso, não adianta eu ter essa parte cognitiva, porque o meu corpo precisa sentir que realmente ele liberou isso aqui. O meu corpo precisa, por isso que a gente faz o trabalho corporal, principalmente na reparentalização sistêmica, porque aí a gente consegue entender esse movimento, entender esse a gente entender o quanto que o nosso corpo também, muitas vezes, é viciado em certas emoções. E o quanto a gente se coloca em situações para que a gente possa vivenciar essas emoções de novo, de rejeição, de culpa, de abandono. Quanto que a gente repete isso nos relacionamentos? E aí a gente depois volta e desconta na comida. Precisa olhar para o corpo para além desse outro lugar que a gente vê só do físico aqui. É a gente entender que é o nosso corpo que perpassa pela vida toda. Que junto com aquilo que eu chamo de eu e mente e tudo mais, é o meu corpo que sente o desânimo, é o meu corpo que sente a ansiedade, é o meu...
Porque se fosse só na sua mente, isso não afetaria o seu corpo, você não engordaria, você não sentiria palpitação, você não sentiria dores no corpo. Então tá tudo interligado, mas é sempre, gente, é o corpo que sofre. É o corpo que sente tudo. E aí a gente olha no espelho e julga o nosso corpo. A gente olha no espelho e traz essa insatisfação, e o nosso corpo recebe essa energia. O nosso corpo é a nossa primeira barreira. E muitas vezes, nessa tentativa de nos defender, a gente, ó, nós sem perceber, a gente recria o passado todos os dias. Porque o nosso corpo aprendeu que é assim. O nosso corpo foi treinado para sentir, reagir, se comportar de uma forma, principalmente o corpo feminino, né? Senta, não pode sentar de perna aberta, porque, né? E por todos os motivos, mas menina não pode. Tem que fechar a perna, e aí a gente vai se fechando. É, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu acho lindo blusa que mostre muito colo. Mas eu aprendi algumas coisas na minha vida que me fizeram me fechar. E aí eu ouso usar muita blusa assim, decote V, mas eu ainda me sinto mais confortável assim, porque eu me fechei. E é aí que a gente vai entendendo algumas coisas na nossa vida, entendendo que não é só a mente que está no controle, mas é o nosso corpo também. Por isso que eu preciso me familiarizar com o meu corpo. Por isso que eu preciso me tocar, me conhecer, me acalentar, me abraçar. Porque não adianta eu só ter a cognição, a minha mente tentar mudar, mas o meu corpo não sentiu isso. Por isso, quando eu falo para vocês que não adianta a gente ficar repetindo afirmação positiva ou fazer download lá não sei da onde. Por quê? Porque chega aqui no corpo, ele não tem essa memória. O cérebro, ele vai criar, né? Porque a gente tem o discurso que o cérebro, e realmente é um discurso real, mas até a página 2 que o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe discernir o que é real, o que é imaginário, que ele está sentindo isso todo o tempo. Só que o nosso corpo, ele não, ele é muito real, muito verdadeiro. A parte mais sincera da nossa vida é o nosso corpo. E isso, quando a gente aprende a ouvir ele, tudo muda. Vou trazer um exemplo meu. É, quando a gente falava assim, né? Eu sei qual é a sensação de me sentir bem-vinda e amada. O meu cérebro tá, eu já entendi, eu já recebi um monte de informação, mas o meu corpo era como se ele falasse, não, que isso? Nossa, era um negócio esquisito que eu sentia no corpo, mas eu ainda estava muito desconectada, bem antes da reparentalização. E foi disso que a reparentalização sistêmica chegou. Por quê? Porque não adianta eu só saber o cognitivo, eu saber a teoria, e na prática o meu corpo realmente não sentiu isso. Eu preciso entender no meu corpo, sentir na minha própria pele o que é ser bem-vindo e amado, o que é ser aceito de verdade. Enquanto eu não faço isso com o meu corpo, gente, a tendência a gente sofrer e a carregar peso é muito grande, seja ele físico real que eu vejo na balança, quanto peso emocional. Então, quando eu entendo e quando eu sinto na minha própria pele, quando o meu corpo se sente amado, quando o meu corpo se sente visto, quando o meu corpo se sente respeitado, as coisas mudam. Aí sim, porque quando você vivencia esse lugar de amor, de reconhecimento, o corpo libera. Ele libera os padrões, ele libera as emoções, porque ele aprende. Ele agora ele entende. Ah, agora eu sei. Eu faço muito isso na reparentalização. Eu falo, gente, a pessoa que fecha o pacote de reparentalização do sistema corporal falou, ó, na quarta sessão que seu corpo vai dizer assim, ah, agora eu entendi. Principalmente um corpo que foi muito abusado, um corpo que foi muito rejeitado, um corpo que passou por situações e diversas situações. Um corpo que até um tempo ele entendeu que carinho era, né, era igual a finalizar com conteúdo sexual, por exemplo. Que ele entendeu que carinho daqui a pouco ia vir, ó.
um tapa e apanhar. Esse corpo ele não relaxa. Esse corpo ele não traz um movimento de confiança.